Eles estavam apaixonados. Quem os via dizia isso. Bastava olhar nos olhos dos dois e o brilho indicava a afeição que tinham um pelo outro. Estavam comemorando o 6º mês de namoro e finalmente Itália decidiu que era hora de levar aquele amor a um novo patamar. Henrique nem acreditou quando ouviu dela a proposta. Iriam finalmente ter a primeira relação íntima de suas vidas. Ele nunca tinha escondido dela que se guardou até os 26 anos para encontrar a mulher que acreditasse ser a certa. E ficou feliz quando soube dela que ela, aos 24, tinha se guardado com o mesmo pensamento. Não por uma questão simplesmente religiosa, mas por outro motivo maior. Valorizar a si mesmo e aquele ato como uma entrega verdadeira a um amor verdadeiro. Os pais dos dois sabiam dessa decisão e não tinham por que não aprovar de todas as maneiras. Eles mesmos achavam muito estranho algo como isso nos dias de hoje. Os jovens não tinham esses pensamentos a longo prazo. Porém, não foi um susto quando foram comunicados. Até incentivaram, pois viam que o casal realmente estavam planejando um futuro juntos. Não era um mero namoro, era algo real e mais duradouro. Eles alugaram um quarto em uma pousada numa cidade vizinha. Seria a primeira vez que viajavam sozinhos, sem a companhia de amigos e família. O motel estava absolutamente fora de cogitação para ambos. Uma espécie de preconceito pessoal sobre as coisas que as pessoas podiam fazer em um local como aquele. Nada contra quem curte essas coisas, mas não era ambiente para eles. E ponto final. Em uma pousada, poderiam ir e vir, curtir a cidade, curtir a praia, e tudo ia acontecer da maneira mais natural possível, e era justamente dessa forma que eles queriam. Sem responsabilidades, apenas a alegria de estarem juntos e fazer sem pressão nenhuma o que decidirem para o futuro do casal. Foi um primeiro dia de viagem perfeito. Passearam, encontraram alguns amigos com quem se divertiram bastante. Durante a tarde, juntaram o pessoal e foram até um deck onde funcionava um bar à beira do mar, onde podiam fazer suas refeições enquanto seus pés eram acariciados pelas ondas. Chegaram felizes ao quarto depois das 10 da noite. Tomaram um banho, ainda separados, e finalmente ele se deitou ao lado dela e se beijaram apaixonadamente. Pararam para respirar. Havia sido o beijo mais demorado que deram. Sorriram de uma maneira travessa, como nunca tinham visto um no rosto do outro, e retomaram o beijo agora com o Henrique colocando o seu corpo sobre o de Itália. Ela arfou profundamente e o namorado olhou nos olhos dela como que perguntando se ela tinha certeza que aquele era o momento, pois ele não iria prosseguir sem o consentimento dela. Perceber isso fez com que ela tivesse ainda mais certeza de que queria aquilo, mas então os olhos dela se encheram de susto. Eles não estavam sozinhos naquele quarto de pousada. "É a senhora?" questionou ela antes de gritar. A primeira paulada foi na nuca de Henrique, que desmaiou sem nem saber se aquele berro fora por sua causa, pois não conseguira entender o que sua namorada disse com aquele tom tão assustado. Enfim, o corpo inerte dele rolou para o lado
ainda em cima da cama. Talia tentou escapar de um golpe certeiro, mas sair daquela posição fez apenas com que a pancada que seria em sua testa fosse em sua orelha esquerda, o suficiente para ela cair também desmaiada. Batidas na porta. Vizinhos do quarto vieram saber o motivo do grito, mas tudo era silêncio. Também as batidas pararam. Foram chamar a pessoa responsável pela recepção para que ela abrisse a porta, pois o grito dado era desesperado demais para ser apenas uma brincadeira. 3 pessoas entraram no quarto quando abriram a porta. Ao ver aquela cena grotesca, todos ficaram pasmos e precisaram de pelo menos 10 segundos para que suas mentes saíssem daquela sensação de uma prisão dentro de uma nuvem e puxaram seus celulares para ligar para a polícia, pedir uma ambulância, e nessa movimentação nem mesmo perceberam que uma figura pulou do teto do quarto para fora da janela. Eles mesmos saindo para ver se algo poderia estar lá fora, apenas quando os cachorros da pousada começaram a uivar para o vazio, para o nada. Mas isso também só havia acontecido porque, fosse o que quer que tenha sido, passou pelos cães, causando esse efeito neles, que imediatamente começaram a uivar sem nem mesmo ter uma lua tão em vista para esse ato de adoração. A casa de Choupana Velha era uma casa grande. Por mais que durante toda a sua vida Alves e seus amigos tenham tratado aquele homem e o que ele fazia como uma piada, era verdade que seus livros vendiam muito. E quando queria, ele podia cobrar bem caro para fazer umas 5 ou 10 aparições em um novo quadro de um programa que estivesse com poucos telespectadores, onde ele ia procurar e explicar uma ou duas coisas sobre fantasmas ou outras coisas espirituais, nessas coisas Rodrigo nunca tinha acreditado. Tinha acreditado. Entrar naquele quarto bem iluminado, diferente da aparência que tinha nos documentários que ele buscou na internet antes de entrar na casa do homem, era entrar em uma central do medo. Ao ver ser aberta a porta, podia ou não ser um efeito psicológico, mas todos os pelos e cabelos do seu corpo ficaram imediatamente arrepiados, de tal maneira que no topo de sua cabeça parecia que os fios queriam sair dali, causando uma pequena, mas constante e incômoda dor. Poderia ser facilmente confundido com um brechó de antiguidades daquele ambiente. Em alguns casos, as mais feias antiguidades já vistas. Eram bonecas, carrinhos, copos, colheres, mas também eram lençóis e outras peças de roupa, estátuas de santos, de animais e de outros tipos de coisa. E mais também todo tipo de bugiganga que ele poderia imaginar estando inteiro ou quebrado. Por todos os lugares e em todas as prateleiras, cruzes, e ao lado dessas cruzes, lamparinas elétricas de cor vermelha, que ficavam aparentemente sempre acesas, como acontece na Igreja Católica ao lado do sacrário, quando lá dentro estão depositadas hóstias consagradas.
teria ali o mesmo significado? Uma presença sagrada para conter todos aqueles utensílios e o poder que, segundo Francisco, possuíam? Haviam forças ali dentro, coisas e males terríveis que poderiam fazer mais mal ao mundo do que qualquer coisa menos o ser humano. Pelo menos era o que o velho dizia nos seus documentários. Alves, por sua vez, se achava muito estranho, pois em nenhum momento naquele dia ele estava duvidando de fosse o que fosse. Jamais isso foi do seu feitio. Ele era um questionador por natureza, daqueles que colocavam as catequistas ou professores de escolas dominicais a ponto de querer cometer um crime contra a vida. Mas aquele jovem possuído disse com a boca dele, mesmo não sendo a voz dele, na voz dele, que ele agora seria um homem de fé. E isso, de alguma maneira, acendeu nele uma chama que nunca antes ele imaginou que teria acesa em seu coração. Era algo como 10 estantes de prateleiras, cada estante com 6 prateleiras, todas elas abarrotadas de coisas. Haviam ainda algumas estantes nos cantos encostadas nas paredes, onde não tinham nada ou pouquíssimos objetos. Ele foi até a quinta das prateleiras abarrotadas e se dirigiu até o canto esquerdo da terceira prateleira daquela estante. Se posicionou ao lado de um urso de pelúcia marrom, com os olhos arrancados e um X no peito. Ele estava dentro de uma redoma de vidro, parecido com uma boleira para um bolo muito alto. Nessa redoma estava colado um santinho de um santo chamado Pelegrino, que, segundo o próprio papel, se tratava de um padroeiro contra o câncer. Encostado na redoma havia um pedaço de madeira. Nesse pedaço de madeira havia um crucifixo e mais uma lamparina de luz vermelha. Na base da prateleira de cima, outra cruz e outra lamparina vermelha. No fim da estante, mais uma cruz e uma lamparina vermelha. Na base de baixo, onde o urso e o que quer que fosse que estivesse ou estaria ao lado deveria ficar, mais uma cruz e uma lamparina vermelha, formando como que uma caixa invisível e sagrada para o que deveria estar posicionado ali dentro. Devia ser mais importante que o urso ou qualquer outra coisa, porque apenas ali, de tudo que ele viu, tinha realmente 4 crucifixos. Era um lugar separado na prateleira, concebido para conter alguma coisa. Era ali que ficava a caixa, disse Chopin a velha, sabendo que tinha dito óbvio, puxando dali um pano que tinha a imagem de São Miguel Arcanjo estampado nele. Parecia estar ali esperando o retorno de alguma coisa que não havia retornado. Teve de parar de prestar atenção ao cenário que o homem montou ali. Seu celular vibrou e ele esperava, não com ansiedade, mas com certo receio, outros ataques e outros assassinatos daquela natureza sombria. E de fato era sobre um caso de violência sem tamanho. Era um texto imenso no mensageiro, e as imagens que ele recebeu foram chegando por pelo menos 3 minutos de forma ininterrupta no seu celular.
vindo de um contato de outro investigador da Polícia Civil de uma cidade vizinha à dele. Não fica tão longe do que você investigou, meu amigo, dizia o começo do texto. Era um casal da sua cidade. Alves reconhecia o rapaz de vista. Era um camarada trabalhador. Trabalhava numa farmácia quase de frente à delegacia. A moça, por sua vez, ele não conhecia. Poderia ser sua namorada ou alguma moça que ele conheceu na cidade. Estavam claramente em um quarto de pousada. Televisão, cama, móveis pequenos, frigobar. Todos os quartos de pousadas, fossem elas luxuosas ou não, sempre pareciam quartos de pousada. Um rapaz e uma moça num quarto de pousada, bom, diariamente isso acontece em qualquer lugar do planeta. Mas o que não acontecia normalmente era que eles foram encontrados em um estado catastrófico. Nas fotos, a cabeça da moça tinha sido atacada provavelmente por pauladas que afundaram seu crânio em 2 lugares, no topo e do lado esquerdo à altura da orelha. Os olhos permaneciam abertos, mas sem expressão. Ao pescoço estava amarrada a perna esquerda, quase na altura da canela da moça. E a perna direita tinha o pé amarrado ao ombro direito, de forma que suas pernas ficaram tão medonhamente escancaradas como que para deixar evidente quais eram as intenções da vítima naquele quarto de pousada. O rapaz, por sua vez, através das fotos, mostrou que ele ia sofrer apenas uma pancada ou algumas pancadas no mesmo lugar, na base da sua nuca, onde estava cortado e afundado. Um impacto naquela região inicial da coluna o matou instantaneamente. Se houve mais ataques, foi por puro prazer. Uma coroa de corda foi atada em sua cabeça, e nessa coroa amarrados os 2 pés do rapaz, de forma que a sola do pé encostasse na parte de trás da sua cabeça, à altura de sua testa. Ele foi colocado de barriga para baixo, de forma que seu pênis estava enterrado em um buraco cavado debaixo do seu corpo, que também tinha os olhos abertos e a boca aberta de uma maneira estranha. Seu pênis posicionado em um buraco cavado também teria a intenção de mostrar qual era a intenção daquele rapaz naquele quarto de pousada. Sabemos que o casal é da sua cidade. Gostaria de participar das investigações? Como que por impulso, o investigador mostrou as fotos para o homem grisalho, que prestou bastante atenção a como os corpos do casal estavam dispostos na cena. Urtuva e suas 10 hostes do inferno causaram isso. E digo mais, outro ataque mais assustador que esse vai acontecer, não tão longe desse, feito pelo marido dela. Recomendo que aceite o convite, meu caro. Com uma mensagem curta, pediu que o seu contato na polícia vizinha o indicasse como eventual parceiro por um pedido pessoal do titular do caso. Uma vez que os crimes envolviam vítimas de uma cidade distinta, era comum haver esse tipo de integração. Quero saber tudo sobre essa aí que você mencionou, pediu um investigador com veemência. Não parecia ser problema. O homem grisalho foi até uma gaveta e puxou uma xerox
daquele grimório que presenteou o investigador. Sabia que ele não teria trazido o próprio. No fogo fato do Mar Morto, existia uma sequência lógica para que aqueles demônios pudessem ser invocados, como as ferramentas a serem usadas, os selos referentes a cada um dos demônios, e então uma apresentação do que cada um era, fazia e podia, na ordem correta de se trazer todos eles para esse mundo e dessa maneira criar o caos nessa terra, para que o inferno fosse esse mundo de liberdade para todas as criaturas se tornarem o que realmente eram, sem estar presos sob nenhuma mão opressora ou dogma humilhante. Claro que aqueles que serviam aos antigos Nephilim buscavam alta posição nessa nova sociedade que se construiria através da morte, pois era válido que cada um dos demônios assumisse seu lugar nessa hierarquia. Likeshor mantinha-se no inferno, para dali fortalecer essa nova sociedade contra as forças celestes que certamente tentariam se impor contra a hierarquia dos abismos. E cada um dos senhores Nephilim, enfim, assumiriam um corpo humano e teriam seu lugar e seu palácio nessa terra. Para esses dois que seriam invocados juntos, eles habitariam um palácio, dividindo também um único corpo. Burdurfa, também chamada Desejosa, dona de 10 hostes do inferno, é uma baronesa, um demônio pervertedor. Sua missão e gosto é tornar o que é puro, impuro, sob o olhar dos dogmas, frente aos quais ela se colocar. O que dependia da sociedade em que ela estaria sendo invocada. Assim, se utilizava dos virgens que perderiam a sua virgindade sem o laço do matrimônio, em uma sociedade majoritariamente cristã e com maioria católica como a nossa, já que ela está sendo invocada na nossa sociedade. Claro que faria disso um espetáculo de sadismo só para causar o asco daqueles que assistissem o ato que ela faria. Isso é o mesmo feito para chamar a atenção e assanhar o seu próprio marido, que habita o mesmo corpo que ela habita, mas dorme até que ela o coloque pronto para o ato sexual. Mas como habitam o mesmo corpo, a realidade é que o marido não pode tocar sua esposa. Por isso ele permanece ávido em tê-la, mas é impedido por isso. Essa é a razão dela ser chamada a Desejosa, pois desde que se uniram nos abismos, sob o olhar de seu pai, essa união incestuosa dos dois jamais foi consumada, como ordenam os dogmas. Por isso, quando ele acorda cheio de desejo, Sarlorf traz sua sanha à terra onde foi invocado e faz suas artes de morte até que sua vontade sexual seja satisfeita e ele volte a dormir, o que obriga sua esposa a acordá-lo novamente, criando assim um ciclo de sadismo e morte. O investigador ouvia cada palavra absolutamente atônito. Eram os segundos e terceiros demônios invocados, eram apenas barões, e nas aulas de história você aprende que, apesar de nobres, os barões não são tão importantes ou mesmo poderosos assim, tendo mais ego do que dinheiro e poder propriamente dito. Para
Provavelmente nos infernos a coisa não deveria ser tão diferente. Mas mesmo assim, eram capazes de causar um espetáculo daquela grotesquidade, ainda sendo obra de apenas um, tendo outro ainda pior a trabalhar. A desejosa já tinha deixado um recado, uma amostra do que veria a ser o futuro daquela cidade ou do lugar onde eles decidissem agir como uma família frustrada dos abismos infernais. Ela acordaria seu marido, que agora faria o seu trabalho. Ainda bem que não tinha visto aquilo pessoalmente. Já era estranho e nojento demais ter visto aquilo através da tela de um celular. Naquele instante parecia que ele tinha sido retirado da presença do homem grisalho. Estava de novo naquele quarto, falando com aquele rapaz e o que estava dentro dele. Poderia ter notado que seu corpo estava encharcado de gasolina. Poderia ter deixado todos aqueles barulhos fora da sua cabeça e ter agido mais como um policial e menos como um adolescente alucinado pela verdade depois de saber que a sua namorada beijou outro cara. Acordou naquela cama de hospital, na frente de Choupana velha, e naquele momento se criou um laço que significava pura e simplesmente confiança. Mas depois veio a vergonha. Vergonha aliada a medo, e mais vergonha por estar sentindo medo. Medo de um mundo que ele desconhecia. Ter medo de um filme de terror era normal. Claro que era normal. Mesmo quando se ria, porque o grotesco se tornava engraçado porque estava tudo exagerado. Ou mesmo porque era tudo tão perturbador que o corpo trazia o riso para desafogar de um lago de desespero, ou estar vendo o que era invisível. E rir tornava tudo mais próximo, aconchegava mais. E isso era uma arma do cérebro contra o terror. Por isso, quando adentrou naquele quarto com o velho, tudo se arrepiou em seu corpo. Aquele era um lugar na terra que aproximava os homens daqueles que queriam a sua danação. Não era um lugar de paz, muito pelo contrário. Era uma zona de guerra, onde os inimigos e suas armas foram apreendidos e eram perigosos demais para ser trocados para algum benefício daqueles que realizaram as apreensões. Sua arma não ia adiantar, seu treinamento em defesa pessoal também não, e tampouco o distintivo que carregava com orgulho, ou mesmo a sua sirene de viatura, que ele tocava sempre para afastar quem estivesse no seu caminho, estivesse ele com pressa ou não. Rodrigo ouviu o seu nome e aquela voz o trouxe de volta à realidade. Você poderia ligar ou mandar uma mensagem para o outro investigador saber, por alguma testemunha, se alguém ouviu cães uivarem para a lua, mesmo sem lua, ou gatos gritando como se estivessem no cio? Claro, respondeu Rodrigo sem pensar, puxando o seu telefone e obtendo de seu colega confuso com a pergunta a resposta positiva. As pessoas de fato tinham ouvido o uivo de cachorros depois de terem entrado no quarto e se deparado com aquela cena sexualmente perturbadora. Mas, ia dizendo o parceiro da outra cidade. Porém, Alves apenas agradeceu e disse que daria mais detalhes sobre como os casos poderiam estar interligados quando se encontrassem pessoalmente.
O que, é claro, era uma desculpa mentirosa para que ele pudesse apenas encerrar a ligação sem ter que dar mais detalhes que nem ele mesmo tinha. Ao mesmo tempo, o celular do investigador tocou novamente e ele atendeu com prontidão, pois era o seu delegado. O motivo da ligação dele era informar que ele estava escalado para participar de um estranho caso de assassinato duplo em uma cidade vizinha, a pedido do investigador local, já que os mortos eram concidadãos de Alves. O investigador disse estar ciente do caso e que já havia conversado com o investigador titular, que o tinha chamado para trabalharem juntos, dada a estranheza dos ataques que aconteceram por parte de Iago Silva Corrêa. Em todos os lugares eles já sabiam do que havia acontecido recentemente. E claro, ele tinha aceitado de antemão desde que não tivesse problemas para os dois comandos. Por isso estava esperando aquela ligação para se considerar de fato parte do caso. A ordem que recebeu em seguida foi para que se dirigissem imediatamente para a delegacia e assim fossem direto à cidade onde os crimes aconteceram, para que pudessem realizar uma reunião de comandos e assim dar andamento às investigações e determinar as atribuições de cada uma das delegacias no caso. Imediatamente, um cansaço tomou conta de todo o corpo de Alves. Uma espécie de sono que imperativamente recomendava que ele dormisse. Mas ele iria escapar o máximo que pudesse de dormir enquanto aquele caso estivesse em andamento. Lembrava-se bem do que já tinha acontecido quando sonhara da última vez em que estava diante da solução de um crime. Não precisava mais daquela merda em sua cabeça. Já tinha merda em demasia em suas mãos agora, que estava em mais um caso, agora a pedido do velho Francisco.